7h19, você sabia que existe relação entre obesidade e saúde mental? Uma afeta diretamente a outra, e isso envolve alguns fatores como bullying e outros preconceitos que pessoas com excesso de peso sofrem no dia a dia. Desde muito pequena, a Bruna aprendeu a lidar com diversos tipos de comentários. De certa forma, eu sempre fui um pouco cheinha. Só que, de acordo com o tempo, os comentários desagradáveis foram aumentando. No caso, você está comendo muito. Porque presta atenção, senão você vai ficar doente. Só que as pessoas não entendem que ser uma pessoa gorda, não significa que ela seja inteiramente uma pessoa doente. Deixar de fazer coisas que gosta, não achar roupas, ter vergonha de comer em público. Essas são apenas algumas das situações que ela já vivenciou. Eu não tomava banho de piscina, não tomava banho de rio, eu não ia para lugar nenhum, eu não ia para festa. Eu cheguei num nível de que eu só não comia em público. Eu ia, por exemplo, ao shopping com a minha mãe para a gente ter um momento de mãe e filha e a gente ia comer e era como se tivessem vários olhos ao meu redor e eu só não conseguia comer direito. Não é só a questão de privação de se alimentar, mas também na questão de roupa. Existem roupas que eu não uso. Eu tenho muita vontade de usar cropped, só que eu só tenho muita vergonha de usar cropped. Biquíni, essas coisas. Na correria do dia a dia, com rotinas apertadas, às vezes não sobra tempo, nem para fazer um exercício físico. E isso, com o passar do tempo, pode dar lugar a uma doença que afeta milhares de brasileiros, a obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 650 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença. No país, 41 mil brasileiros são afetados. O que é importante para eu perder peso, se eu estou com obesidade ou com excesso de peso? É fazer uma dieta individualizada, tá? O essencial é que eu tenho que ter uma dieta para mim. Então, é lógico que a gente tem um prato saudável, que 25% desse prato são carboidratos, 25% desse prato é de proteína, né? E 50% desse prato deveria ser de verduras e legumes. Além disso, eu preciso diminuir meu consumo de açúcar, diminuir meu consumo de sal. A gordura, ela é importante, mas não pode ser em excesso, também aumentar o consumo de fibras. Mas para eu saber exatamente o que eu tenho que comer para perder peso, o essencial é consultar um profissional e ver o que é melhor para mim. Não esquecendo que eu preciso também fazer atividade física, senão a conta não fecha. Não adianta entrar caloria e não sair. Então, é um conjunto. Além dos problemas de saúde, a pessoa precisa lidar com a insegurança, com as críticas, piadas, e isso pode levar até um transtorno alimentar. Ainda vivemos numa sociedade preconceituosa, gordofóbica, que um fala do corpo do outro, e sabemos que isso é muito difícil para quem tem obesidade, para quem trata da obesidade. Esse pode ser um gatilho muito grande para transtornos da saúde mental, para se desenvolver uma depressão, para piorar um transtorno de compulsão alimentar, transtornos de ansiedade. Então, é muito importante que quando se pense em tratar a obesidade, se pense de forma multidisciplinar, multifatorial e que se procure profissionais especialistas. A obesidade é considerada uma doença crônica, mas existem alguns tratamentos que ajudam a combater, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Em Roraima, existe uma fila onde mais de 100 pessoas aguardam para a realização da cirurgia. A obesidade é uma doença que requer tratamento. Não existe estar doente e não se tratar. E a cirurgia bariátrica é um dos pilares do tratamento da cirurgia da obesidade. Para saber se você é apto ou não para passar por uma cirurgia bariátrica, a gente precisa fazer uma avaliação. Um processo que pode ser longo para o paciente que está em situação de obesidade. Avaliações e exames específicos. O processo ele não é tão simples. Na verdade, ele é complexo, que é para a gente ter um resultado melhor. O paciente que vai passar por uma cirurgia bariátrica ele é visto por uma equipe multidisciplinar, não só de médicos, mas de vários profissionais da saúde. Então ele passa por avaliações de vários profissionais, ele passa por acompanhamento, esses profissionais vão acompanhar durante um tempo até esse paciente estar apto para a cirurgia bariátrica
E quando eu tiver com o pré-operatório pronto, com a equipe multidisciplinar alinhada e terminado o tratamento pré-operatório com esse paciente, aí sim esse paciente é liberado para a cirurgia bariátrica. As pessoas que já estão aptas e estão na lista, elas já passaram por todos os processos. Já passaram pelo pré-operatório, já passaram pela equipe multidisciplinar, já atingiram a meta de peso aquelas pacientes que precisam, porque é uma coisa que é curioso e às vezes as pessoas não entendem. A gente às vezes precisa perder peso para ser operado com segurança e para ter menos chance de complicação. Então essa lista existe desses pacientes que já estão nesse período. E a gente tem aproximadamente aí 200 a 300 pacientes na lista. Por medo dos riscos, muitas pessoas não consideram a cirurgia uma opção. Existe muita estigmatização em cima da cirurgia bariátrica. Medo de que vai ficar doente, medo de que não vai ficar bem. E, na verdade não é isso. A cirurgia bariátrica ela vai tratar uma das piores doenças que a gente tem, que é a obesidade. E é uma doença que te causa outras doenças. Diabetes, câncer, hipertensão, AVC, infarto. Causa mais de 100 tipos de doença. Então os medos e os riscos, toda cirurgia tem risco. E a cirurgia bariátrica também tem riscos, como qualquer cirurgia. Mas os riscos são muito pequenos. E os riscos são muito pequenos, principalmente comparado aos riscos da obesidade. Lembrar sempre de procurar orientação, é fundamental.